Pense na última reunião importante a que você assistiu. Observe quem falou mais alto, quem interrompeu os outros com total segurança, quem fez problemas difíceis parecerem simples com respostas fáceis. Agora, veja quem de fato entendia do assunto. Quase nunca são os mesmos. Essa é a dura verdade que Maquiavel percebeu enquanto andava pelas cortes da Europa no Renascimento. As pessoas mais capazes de liderar quase nunca chegam ao poder, enquanto as menos preparadas muitas vezes o alcançam. Isso não é acaso ou injustiça, mas um funcionamento exato da sociedade que age com a mesma força hoje como no século XVI. O que Maquiavel notou, ao documentar em detalhes a queda de famílias nobres inteiras, foi que a verdadeira capacidade muitas vezes barra o caminho para subir de cargo, enquanto certos tipos de falta de noção funcionam como forças escondidas que levam ao poder. Essa descoberta mostra não só por que grandes reinos caem, mas também porque você não conseguiu aquela última promoção para alguém claramente menos capaz. A pergunta importante que ele nos deixa é: em um sistema que privilegia automaticamente os incompetentes, qual é o destino daqueles que realmente sabem o que estão fazendo? O espetáculo é tão comum quanto desconcertante. Assistimos repetidamente à promoção e elevação de indivíduos manifestamente despreparados a posições de enorme responsabilidade. Em empresas, governos e instituições de todos os tipos, pessoas com limitações óbvias de caráter e intelecto alcançam os mais altos cargos, deixando para trás outros visivelmente mais capazes. Esta dinâmica, longe de ser acidental ou anômala, reflete um padrão sistemático que Maquiavel foi o primeiro a identificar claramente. Quando o pensador florentino observou as cortes renascentistas da Itália fragmentada, testemunhou uma realidade perturbadora. Os líderes mais bem-sucedidos raramente eram os mais sábios, virtuosos ou competentes. Pelo contrário, muitas vezes eram aqueles dispostos a dizer e fazer qualquer coisa para obter e manter o poder. O que Maquiavel percebeu não era simplesmente que pessoas más chegavam ao poder, era algo muito mais sutil e profundo. Certas formas específicas de incompetência constituíam vantagens decisivas na competição política. Considere o fenômeno que psicólogos contemporâneos chamam de efeito Dunning-Kruger, a tendência dos incompetentes de superestimar drasticamente suas próprias habilidades. Este viés cognitivo cria um tipo peculiar de confiança inabalável, que paradoxalmente inspira confiança nos outros. O incompetente projeta certeza absoluta precisamente porque não compreende a complexidade da situação. Enquanto isso, o verdadeiro especialista, dolorosamente consciente das nuances e armadilhas de qualquer decisão significativa, muitas vezes projeta hesitação e dúvida, qualidades que raramente inspiram seguidores. Esta dinâmica se manifesta diariamente em nossos ambientes de trabalho. O colega que fala com absoluta convicção sobre assuntos que mal compreende frequentemente impressiona mais os superiores do que aquele que honestamente reconhece as complexidades e incertezas. O primeiro é promovido, o segundo, ignorado. Maquiavel observou também que a incompetência muitas vezes vem acompanhada de uma disposição especial para a adulação e manipulação. Aqueles menos equipados para resolver problemas reais frequentemente compensam tornando-se especialistas em gerenciar impressões. Enquanto os verdadeiramente capazes focam em aperfeiçoar suas habilidades, os incompetentes investem em cultivar alianças estratégicas e manipular percepções. Em O Príncipe, Maquiavel descreve como os líderes mais eficazes na obtenção do poder são frequentemente aqueles que dominam a arte da dissimulação, apresentando uma imagem pública que contradiz sua natureza privada. Esta habilidade teatral, de projetar uma persona cuidadosamente calibrada para agradar às massas ou aos poderosos, frequentemente substitui a capacidade de governar efetivamente. O verdadeiro talento político, na visão maquiavélica, é aparecer como tudo para todos, sem realmente ser nada além de um veículo para a própria ambição. Um aspecto particularmente perturbador desta dinâmica é que sistemas inteiros se organizam para selecionar e promover precisamente este tipo de incompetência funcional. Organizações grandes e hierárquicas frequentemente valorizam mais a lealdade e conformidade do que a competência genuína, que muitas vezes vem acompanhada de pensamento independente e honestidade desconfortável. Como resultado,
Desenvolvem estruturas que sistematicamente filtram os mais capazes e elevam os mais dispostos a priorizar políticas sobre desempenho. A ascensão do incompetente não é, portanto, uma falha do sistema, é sua função. Este é o insight verdadeiramente revolucionário de Maquiavel, que ecoa através dos séculos até nossos ambientes corporativos e políticos modernos. As estruturas de poder não estão projetadas para selecionar os mais competentes, mas os mais adaptados ao jogo do poder em si. Esta revelação desconfortável desafia nossa narrativa meritocrática predominante e nos força a confrontar uma verdade incômoda sobre a natureza das hierarquias humanas. Não são os melhores que sobem, mas os mais hábeis em parecer melhores do que realmente são. Um general que compreende perfeitamente todas as complexidades geopolíticas, incertezas e riscos envolvidos em um potencial conflito. Ao seu lado, outro que vê apenas glória, vitória fácil e dominação inevitável. Quem inspira mais confiança nas tropas? Quem motiva mais facilmente os líderes civis a autorizar a guerra? A resposta revela uma verdade desconfortável que Maquiavel compreendeu. Em muitos contextos políticos, a inteligência não apenas deixa de ser uma vantagem, torna-se ativamente prejudicial. A mente verdadeiramente brilhante vê nuances onde outros veem certezas. Reconhece contradições onde outros percebem simplicidade. Antecipa problemas que pessoas comuns nem imaginam possíveis. Estas qualidades, fundamentais para a governança eficaz, frequentemente sabotam a própria capacidade de alcançar posições de liderança. A complexidade raramente mobiliza massas. A ambiguidade dificilmente inspira seguidores apaixonados. Considere como funcionam as campanhas eleitorais modernas. Candidatos que oferecem soluções simples para problemas intrincados, construir muros para resolver questões de imigração, imprimir dinheiro para resolver crises econômicas, declarar guerras para resolver tensões geopolíticas, frequentemente triunfam sobre aqueles que honestamente reconhecem as complexidades envolvidas. A simplicidade vende, a complexidade aliena. Maquiavel observou este fenômeno nas cortes italianas, onde conselheiros que ofereciam análises sofisticadas e matizadas frequentemente perdiam influência para aduladores, que simplesmente reforçavam os preconceitos e desejos do governante. Como escreveu no capítulo 23 de O Príncipe, um príncipe que não é sábio por si mesmo não pode ser bem aconselhado, criando um ciclo vicioso onde líderes medíocres se cercam de conselheiros ainda mais medíocres. Este problema se estende além da política formal. Em corporações, aqueles que apontam riscos e complexidades frequentemente são rotulados como negativos ou não alinhados com a visão, enquanto os que prometem resultados rápidos e fáceis avançam nas hierarquias. Uma estranha inversão ocorre. A capacidade de ignorar complicações torna-se um ativo profissional, enquanto a percepção aguçada dessas mesmas complicações torna-se obstáculo. A inteligência carrega outro fardo político. Frequentemente vem acompanhada de honestidade intelectual. Mentes sofisticadas tendem a valorizar a verdade acima da conveniência, reconhecendo contradições em suas próprias posições e ajustando perspectivas quando novos dados emergem. Em contraste, o tolo frequentemente demonstra uma consistência impressionante, não por integridade, mas porque é impermeável a informações que contradizem suas convicções prévias. Ironicamente, essa consistência é frequentemente interpretada como força de caráter e princípios firmes. A flexibilidade intelectual do indivíduo genuinamente inteligente, por outro lado, é facilmente caracterizada como oportunismo ou falta de convicção. Como resultado, aqueles menos equipados para adaptar-se a circunstâncias mutáveis são frequentemente percebidos como mais confiáveis e dignos de liderança. O fenômeno que psicólogos contemporâneos chamam de efeito terceira pessoa agrava esta dinâmica. A tendência humana de acreditar que outros são mais facilmente influenciados por mensagens simples e manipulativas do que nós mesmos. Os verdadeiramente inteligentes reconhecem este efeito e resistem à tentação de subestimar o público. Os tolos, inconscientes dessa dinâmica, apelam sem hesitação aos instintos mais básicos de suas audiências e, frequentemente, triunfam ao fazê-lo. Talvez o aspecto mais perturbador desta dinâmica
seja como a inteligência frequentemente traz consigo certa hesitação moral, uma consciência das consequências de longo prazo, das implicações éticas, dos danos colaterais potenciais. O tolo, livre destes fardos, age com uma decisão que é frequentemente confundida com coragem e liderança. Como observou Yates, os melhores não têm convicção, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. Você já notou como pessoas com visão completamente irrealista de suas próprias capacidades muitas vezes conseguem o que querem? Este fenômeno, longe de ser mera curiosidade psicológica, representa o que Maquiavel identificou como uma vantagem estrutural decisiva na busca pelo poder: a capacidade de acreditar genuinamente em suas próprias mentiras. Para compreender por que os tolos frequentemente triunfam, devemos examinar o poder paradoxal da autoilusão. Quando alguém acredita sinceramente em sua própria grandeza, apesar de evidências objetivas em contrário, projeta uma confiança que outros acham magneticamente persuasiva. Os verdadeiros mestres da autoilusão não mentem conscientemente. Eles distorcem sua própria percepção da realidade tão completamente que suas falsidades se tornam, para eles, verdades indiscutíveis. Esta convicção inabalável, por mais infundada que seja, cria um efeito poderoso naqueles ao redor. O psicólogo Robert Trivers denominou este fenômeno auto-engano para o propósito de enganar outros. A ideia de que acreditar em nossas próprias falsidades nos torna mentirosos mais eficazes elimina os sinais sutis de engano que normalmente nos denunciariam. Esta capacidade oferece vantagem considerável em ambientes políticos e organizacionais, onde a percepção frequentemente importa mais que a realidade. Observe como funciona em ambientes corporativos. O indivíduo que genuinamente acredita que seu projeto medíocre é revolucionário, frequentemente obtém mais recursos e apoio institucional que o realista que reconhece honestamente limitações e riscos. O primeiro inspira, o segundo desanima, independentemente do mérito objetivo de suas respectivas posições. Maquiavel compreendeu esta dinâmica séculos antes da psicologia moderna a documentar cientificamente. Observou como príncipes e líderes que acreditavam em seu direito divino de governar, por mais incompetentes que fossem, frequentemente comandavam lealdade mais fervorosa que governantes mais capazes, mas menos autoiludidos. A convicção cega, percebeu Maquiavel, frequentemente supera a competência consciente. Este padrão se repete em todos os níveis da sociedade. O vendedor medíocre que genuinamente acredita que seu produto é o melhor do mercado, frequentemente supera o mais talentoso que reconhece honestamente as limitações do que vende. O político que sinceramente acredita em promessas impossíveis de cumprir frequentemente derrota o mais capaz que se limita a compromissos realistas. Há algo profundamente atraente na certeza absoluta. Em um mundo cheio de complexidade e ambiguidade, gravitamos naturalmente em direção àqueles que oferecem clareza e confiança, mesmo quando infundadas. Como escreveu Maquiavel, os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, pois a todos é dado ver, mas poucos são capazes de sentir. Este fenômeno explica por que o charlatão frequentemente prospera onde o especialista luta. O especialista está ciente dos limites de seu conhecimento, das complexidades do campo, das exceções a cada regra. O charlatão, livre destes fardos, oferece certezas absolutas. E em um mundo onde a maioria das pessoas busca conforto psicológico acima da verdade objetiva, o segundo frequentemente prevalece. O mais perturbador é que a autoilusão tende a se intensificar com o poder. Estudos psicológicos documentam como posições de autoridade frequentemente diminuem a empatia, aumentam o senso de direito e exacerbam tendências narcisistas. Assim, aqueles que chegam ao poder através da autoilusão tendem a se tornar ainda mais autoiludidos, criando um ciclo de incompetência e desastre que Maquiavel observou repetidamente nas dinastias europeias. A vantagem da autoilusão não é meramente política, é existencial. Aqueles não limitados por realidade ou escrúpulos frequentemente dormem melhor, experimentam menos dúvida e ansiedade, e demonstram resiliência impressionante face ao fracasso. Enquanto os competentes assumem responsabilidade e aprendem dolorosamente com erros, os autoiludidos simplesmente reescrevem a narrativa para preservar sua autoimagem inflada.
Observe o fenômeno curioso que acontece em muitas organizações quando alguém demonstra competência excepcional. Em vez de ser celebrado, frequentemente é isolado, sabotado ou sobrecarregado até a exaustão. Este padrão, que Maquiavel observou nas cortes renascentistas, revela uma verdade incômoda sobre sistemas de poder. A competência genuína é frequentemente percebida como ameaça, não como ativo. Quando um indivíduo verdadeiramente capaz emerge em uma organização mediana, cria um efeito espelho involuntário, revelando a inadequação daqueles ao redor. Em resposta, o sistema organizacional frequentemente desenvolve anticorpos contra esta infecção de competência. Como resultado, surge um dos paradoxos mais perturbadores da vida institucional. A mediocridade não é meramente tolerada, mas ativamente selecionada e protegida. Maquiavel notou este fenômeno especialmente entre os conselheiros de príncipes. Um governante inseguro, observou, frequentemente se cerca de subordinados medíocres que não representam ameaça ao seu ego ou autoridade. Um príncipe que não é sábio nunca terá conselheiros sábios, escreveu, pois um homem bom e sábio nunca conseguiria concordar com um príncipe de caráter oposto. Esta dinâmica cria um ciclo de retroalimentação negativa. Líderes medíocres selecionam subordinados ainda mais medíocres, que por sua vez influenciam futuras escolhas de liderança. Este fenômeno explica por que organizações frequentemente rejeitam candidatos excepcionalmente qualificados em favor de outros que se encaixam melhor na cultura, um eufemismo comum para aqueles que não perturbarão o status quo ou desafiarão a mediocridade institucionalizada. Não é coincidência que empresas e governos frequentemente contratam não os mais brilhantes, mas os mais seguros. Em sistemas hierárquicos, demonstrar competência excepcional frequentemente resulta em ser sobrecarregado com responsabilidades adicionais sem reconhecimento ou compensação proporcional. Parafraseando uma observação atribuída a Bill Gates, dê sempre as tarefas mais difíceis aos mais preguiçosos. Eles encontrarão o caminho mais fácil para realizá-las. Esta lógica perversa cria um incentivo estrutural para ocultar capacidades e limitar esforço, tornando a mediocridade estratégica uma resposta racional a incentivos institucionais disfuncionais. A burocracia moderna, com sua ênfase em procedimentos padronizados e aversão ao risco, amplifica esta dinâmica. Como observou o sociólogo Robert Merton, organizações burocráticas tendem a valorizar conformidade acima de desempenho, criando o que chamou de personalidade burocrática, indivíduos que priorizam seguir regras acima de alcançar resultados substantivos. Neste ambiente, mediocridade cuidadosamente gerenciada frequentemente supera a excelência disruptiva. Mais perturbador ainda é como hierarquias tendem a selecionar não apenas para a competência limitada, mas para certos tipos específicos de deficiência moral. Em muitas organizações, disposição para prejudicar subordinados enquanto agrada superiores constitui vantagem competitiva significativa. Indivíduos com forte senso ético frequentemente se auto-excluem da competição, por poder precisamente porque se recusam a adotar comportamentos necessários para vencer. O resultado é um sistema que não apenas tolera, mas ativamente recompensa o que poderíamos chamar de incompetência estratégica. A capacidade de parecer suficientemente competente para avançar hierarquicamente, enquanto sendo suficientemente medíocre para não ameaçar superiores. Este equilíbrio delicado explica por que tantas organizações parecem magneticamente atraídas para um nível específico de incompetência funcional. Esta dinâmica tem implicações profundas para a ambição pessoal e desenvolvimento profissional. O conselho convencional de trabalhar duro e demonstrar valor frequentemente ignora como competência excepcional pode desencadear resistência institucional. Paradoxalmente, em muitos ambientes, demonstrar 80% de competência máxima possível representará a estratégia de avanço mais eficaz que esforço para a excelência genuína. Maquiavel compreendeu que esta preferência sistêmica pela mediocridade gerenciável não era acidental, mas característica estrutural de organizações hierárquicas. O verdadeiro insight maquiavélico não é que pessoas ruins chegam ao poder, mas que sistemas de poder selecionam quase inevitavelmente para certos tipos específicos de inadequação.
criando ciclos viciosos de incompetência institucionalizada quase impossíveis de quebrar. Entre em qualquer grande organização e procure por aquele profissional respeitado que inexplicavelmente permanece em posição relativamente modesta, apesar de capacidade superior. Esta figura comum, que poderíamos chamar de especialista permanente, representa uma adaptação específica ao dilema maquiavélico: como permanecer competente em sistemas que punem competência. Examinando estas figuras, descobrimos estratégias cruciais para navegar um mundo onde tolice frequentemente triunfa. A primeira e mais importante estratégia é o cultivo deliberado da invisibilidade estratégica. Os verdadeiramente competentes em organizações disfuncionais aprendem a dosagem precisa de visibilidade, suficiente para que seu trabalho seja reconhecido, insuficiente para desencadear inveja ou ameaçar superiores inseguros. Como escreveu Baltasar Gracián, pensador espanhol influenciado por Maquiavel, o sábio teme mais ser invejado do que ser desprezado. Observe como estes profissionais frequentemente dominam o que poderíamos chamar de humildade tática, a capacidade de minimizar suas realizações publicamente, enquanto garantindo que pessoas específicas e estrategicamente importantes estejam conscientes de sua contribuição. Não se trata de falsa modéstia, mas de manejo cuidadoso da percepção dentro de sistemas onde destaque excessivo atrai hostilidade. Outra estratégia essencial é a manipulação deliberada de expectativas. Os verdadeiramente competentes em organizações disfuncionais frequentemente cultivam reputação de confiabilidade modesta em vez de brilhantismo excepcional. Prometem pouco e entregam consistentemente mais, em contraste direto com o incompetente poderoso que promete milagres e rotineiramente falha em cumpri-los. Esta abordagem cria capital social sustentável que sobrevive a ciclos de liderança. Particularmente importante é a capacidade dos competentes de criar o que o sociólogo Erving Goffman chamou de regiões dos fundos, espaços protegidos da visibilidade institucional, onde trabalho real pode ser realizado livre da distorção política. Estes bolsões de competência dentro de organizações disfuncionais frequentemente operam sob o radar, fornecendo valor enquanto evitando escrutínio que convidaria a interferência de superiores. Os verdadeiramente capazes também dominam a arte de tradução entre realidade e fantasia institucional. Servem como intermediários que podem comunicar-se tanto na linguagem da competência técnica quanto no dialeto da política organizacional. Esta capacidade de bilinguismo institucional, falando verdade entre pares enquanto navegando habilmente ilusões necessárias com superiores, constitui a habilidade de sobrevivência essencial. Outra estratégia crucial é desenvolvimento de redes horizontais de competência que operam parcialmente independentes de hierarquias formais. Estes governos sombra de especialistas interconectados frequentemente constituem os verdadeiros sistemas operacionais de grandes organizações, resolvendo problemas e entregando resultados enquanto estruturas oficiais estão paralisadas por política e incompetência. Paradoxalmente, os competentes frequentemente desenvolvem relacionamentos simbióticos com figuras poderosas e incompetentes. O incompetente no poder frequentemente depende secretamente de subordinados capazes que silenciosamente corrigem seus erros e implementam suas visões incoerentes. Este relacionamento, quando habilmente gerenciado, permite que competência genuína opere sob proteção de autoridade nominal. Crucial também é o desenvolvimento do que poderíamos chamar reservas estratégicas, recursos, conexões e opções mantidas deliberadamente fora do conhecimento institucional. Os verdadeiramente competentes raramente colocam todos seus recursos à disposição da organização, mantendo sempre capacidade independente que os protege de exploração ou descarte. Talvez o aspecto mais importante da sobrevivência maquiavélica para os competentes seja desenvolvimento de distanciamento psicológico e senso de propósito independente da validação institucional. Os mais resilientes derivam satisfação primariamente da excelência intrínseca de seu trabalho, não de reconhecimento organizacional, tornando-se assim menos vulneráveis às distorções dos sistemas de recompensa disfuncionais. Estas estratégias não constituem cinismo, mas pragmatismo necessário em ambientes onde mérito raramente determina resultados. Como Maquiavel compreendeu,
Navegar sistemas humanos requer mais do que aderência ingênua a ideais meritocráticos e realistas. Requer compreensão lúcida da natureza humana e adaptação estratégica às suas realidades menos nobres. Existe uma categoria peculiar de líderes históricos que Maquiavel observou com fascínio particular. Figuras que alcançaram e mantiveram poder extraordinário apesar de circunstâncias impossíveis. O que distinguia estes raros verdadeiros príncipes não era a tolice estratégica, mas algo muito mais sofisticado: a capacidade de compreender profundamente a natureza humana e aplicar esta compreensão com precisão cirúrgica. Examinando estas figuras excepcionais, descobrimos uma forma de inteligência política quase invisível para observadores casuais. Considere César Borgia, que Maquiavel menciona repetidamente como exemplar em O Príncipe. O que tornava Borgia notável não era mera brutalidade ou manipulação, mas sua compreensão meticulosa da psicologia humana, especificamente como e quando demonstrar diferentes facetas de personalidade para diferentes audiências. Sabia quando exibir misericórdia, raramente mais dramaticamente, e quando demonstrar severidade, frequentemente mais sem aparente prazer pessoal. Esta calibração psicológica, não manipulação bruta, mas orquestração sofisticada de percepções, constitui a verdadeira essência da inteligência maquiavélica. Onde o tolo no poder acredita em sua própria propaganda, o verdadeiro príncipe compreende a natureza construída de toda a autoridade. Reconhece o teatro fundamental do poder, não cinicamente, mas com clareza pragmática que permite navegação eficaz da realidade social. Como observou o sociólogo Erving Goffman séculos depois, toda interação social envolve gerenciamento de impressões. O verdadeiro príncipe simplesmente compreende e aplica esta verdade com maestria excepcional. Outra capacidade distintiva dos líderes excepcionais que Maquiavel observou era sua compreensão da importância de timing, não apenas o que fazer, mas quando fazer. O tolo no poder age impulsivamente baseado em emoção imediata. O medíocre segue cronogramas predeterminados independentes de circunstâncias. O verdadeiro príncipe demonstra paciência predatória, capacidade de esperar precisamente pelo momento oportuno para agir decisivamente. Esta sensibilidade para timing manifestava-se particularmente na gestão de punição e recompensa. Maquiavel observou como líderes excepcionais tipicamente administravam punições rapidamente, de uma vez, enquanto distribuíam recompensas lentamente, em pequenas doses, criando assim memória curta para a severidade e memória longa para a generosidade. Esta assimetria psicologicamente calibrada maximizava tanto respeito quanto gratidão, gerenciando as percepções públicas com precisão que o incompetente simplesmente não poderia conceber. Os verdadeiros príncipes também demonstravam compreensão sofisticada do paradoxo fundamental do poder. Quanto mais dramaticamente é exibido, mais rapidamente se esgota. Como observou Maquiavel, nada se consome mais rapidamente que graça não utilizada sabiamente. Líderes excepcionais tipicamente preservavam suas intervenções diretas para momentos estrategicamente cruciais, governando na maior parte do tempo através de intermediários cuidadosamente selecionados, criando assim mistério, economizando capital político e evitando associação direta com decisões potencialmente impopulares. Particularmente notável era a capacidade dos verdadeiros príncipes de construir o que poderíamos chamar de redundância estratégica. Múltiplos caminhos para qualquer objetivo crítico, garantindo que nenhum indivíduo ou facção se tornasse indispensável. Onde o líder medíocre cria dependências que eventualmente o aprisionam, o excepcional cultiva deliberadamente sistemas que preservam sua liberdade de ação. O que distinguia fundamentalmente estes líderes extraordinários era sua capacidade de pensar em múltiplos horizontes temporais simultaneamente. Enquanto o tolo considera apenas o próximo momento e o medíocre talvez o próximo trimestre, o verdadeiro príncipe operava simultaneamente no imediato, médio e longo prazo, tomando decisões que funcionavam harmoniosamente em múltiplas escalas temporais. Esta capacidade cognitiva rara permitia formas de estratégia invisíveis para observadores comuns. Talvez o mais importante, os verdadeiros príncipes compreendiam fundamentalmente a natureza da legitimidade, que não deriva simplesmente de tradição, carisma ou racionalidade,
como Weber posteriormente teorizaria, mas da capacidade de criar narrativas socialmente ressonantes que justificam e naturalizam a autoridade. A verdadeira arte do governo não está na força bruta ou manipulação óbvia, mas na criação de contextos onde obediência parece não apenas necessária, mas natural e desejável. Esta compreensão permite finalizarmos com o paradoxo final maquiavélico. Os incompetentes chegam ao poder precisamente porque o verdadeiro poder raramente se apresenta como poder. A tolice óbvia frequentemente serve como camuflagem perfeita para a inteligência política genuína. Enquanto todos estão distraídos pela performance exterior, o verdadeiro jogo acontece em dimensões quase invisíveis para observadores superficiais. Como revelou Maquiavel, o truque final do poder não é sua aquisição, mas sua naturalização, transformação de autoridade construída em fato aparentemente natural. Os verdadeiros mestres desta alquimia raramente aparecem em manchetes ou histórias, precisamente porque sua maior realização é fazer sua influência parecer inevitável, inquestionável, tão natural quanto a gravidade. Nisso encontramos o paradoxo final. Os mais magistralmente inteligentes no jogo do poder são precisamente aqueles cuja inteligência permanece invisível para todos, exceto os igualmente perspicazes. Agora que você conhece a verdade maquiavélica sobre o poder, a pergunta crucial é: você continuará frustrado com a ascensão aparentemente inevitável dos incompetentes? Ou desenvolverá a inteligência estratégica para navegar eficazmente neste sistema? Antes de concluirmos, em que situação recente você testemunhou alguém claramente menos qualificado ser promovido ou valorizado acima de pessoas mais competentes? Se este conhecimento ressoou profundamente em você, escreva nos comentários. A tolice esconde a estratégia mais profunda. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão, deixe seu gostei e inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.